uma palavra e sabe, particularmente eu tenho experimentado de algo incrível de Deus. Deus tem falado tanto comigo, eu tenho sido tanto ministrado, sabe, e eu glorifico a Deus porque Ele tem ministrado ao meu coração. E hoje nós vamos falar um pouco sobre fazer o caminho de volta. Fala comigo, fazendo o caminho de volta ou andando em um caminho sem volta. Sabe, irmãos, essas são as alternativas que nós temos. Ou nós fazemos um caminho de volta, consertamos tudo que tem de consertar para conseguir prosseguir, ou nós estamos entrando em um caminho literalmente sem volta. Porque o caminho sem a presença de Deus, sem a manifestação dele, é um caminho difícil. Jesus Cristo disse: comigo no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, Deus está com vocês. E pensa nós caminharmos sem Ele. Que luta que não é. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis. A pastora falou sobre a bênção que é viver no Brasil. Eu nunca saí do Brasil, mas eu sempre falo que morar aqui é muito bom. Pelas notícias, por aquilo que nós vemos, nós já sabemos que estar aqui é uma bênção. Estar aqui é uma dádiva de Deus. Nós temos a liberdade de proclamar, de dizer a nossa fé, de falar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos, o que nós queremos. Amém? 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18, verso 30. Está em qual versão? Isso, pode ser essa mesmo. Pode ficar tranquilo, irmão, está tudo em paz. Pode desligar esse telão aí. O que nada pode atrapalhar é o que Deus tem para falar com nós, amém? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 18, verso 30 em diante. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros. Derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei-o a terceira vez. E disseram: a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele se encheu de água. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles. E Elias fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu
a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração diante do Senhor. Que nessa noite, Pai, nós sejamos impactados com a palavra que vem do céu. Em nome de Jesus, Pai, que eu seja um canal fiel e leal daquilo que o Senhor tem para falar à tua igreja nesta noite. Eu me coloco ao teu inteiro dispor. Fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, eu acredito que todos nós já conhecemos e sabemos de que esse texto fala de um homem que era um profeta. Um profeta que não apenas escutava a voz de Deus, mas ele ouvia e obedecia à voz de Deus. Você sabe a diferença entre ouvir e escutar? Escutar, você não tem a obrigação de fazer nada. Você escuta uma rádio, você escuta o som da televisão, você escuta uma música. Mas quando você ouve a palavra ouvir, ela tem um sentido de que eu ouço, logo pratico. Ou seja, se eu ouvir, eu tenho a obrigação de cumprir aquilo que foi falado. Elias, eu estou com a cabeça em Ezequiel da semana passada ainda, vai dar certo. Elias era um homem que não apenas escutava, mas ele ouvia. Por quê? Tudo aquilo que Deus falava ao seu coração, falava aos seus ouvidos, ele praticava, ele era leal àquilo que Deus falava. E aí o texto que nós lemos é um texto bem conhecido, aonde todos nós sabemos que Elias aqui enfrenta os 450 profetas de Baal, e ele fala com eles para que eles clamassem o Deus dele, e eles clamaram, e o Deus dele não responderam. E depois Elias fala assim: então agora fiquem em paz, agora aquieta vocês, que eu vou clamar ao meu Deus. E no momento em que Elias clama ao Deus de Israel, Deus responde do céu com fogo, e diz que o fogo dele queimou todo o holocausto, quem consumiu toda a lenha e ainda lambeu a água que estava em volta do altar. E depois disso Elias manda com que os seus servos, aqueles homens que trabalhavam com ele, pegassem todos os homens e matassem aqueles homens. Porque esse era o combinado que eles tinham feito. Se Deus que responder, os profetas irão morrer todos. Elias tinha uma certeza, ele servia a um Deus vivo. Aleluia. Então, Elias, o texto começa a falar, então Elias disse a todo o povo, presta atenção na palavra que Elias fala para o povo: chegai-vos a mim. Olha o que Elias disse: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Sabe, deixa eu te falar, no mundo, eles usam qualquer tipo de altar, mas Deus, para que o sacrifício seja aceito, para que a oferta seja aceita, é necessário que o altar seja restaurado. Sabe, Elias não teve problema nenhum em fazer o caminho de volta, para que ele visse a glória do Senhor mais uma vez manifestar perante o povo de Israel. Elias obedeceu a palavra de Deus, e Elias era um homem que tinha em seu coração um poder de decisão. Ele era um homem de fé. Ele teve coragem de enfrentar 450 profetas de Baal. E não só apenas os profetas, porque na verdade ele estava
confrontando um reinado. Ele foi um homem de caráter de Deus. Ele teve o caráter de Deus intrínseco nele. Ele era um homem que cumpria a sua palavra. Ele poderia muito bem, talvez depois que Deus desceu o fogo e lambeu tudo, ele falava assim, tá tudo bem, eu queria provar para vocês que Deus consumiria todo esse holocausto. Já consumiu, agora eu vou liberar vocês podem ir embora. Não. Elias foi um homem de palavra. Ele falou assim, o que nós nos comprometemos em fazer, faremos. E sabe, não basta nós sermos a igreja apenas. Nós precisamos de ser uma igreja de palavra e de fogo. Elias era um homem que carregava uma palavra e carregava o fogo de Deus no seu coração. Elias era um homem que carregava uma palavra e o fogo de Deus em seu coração. A palavra que ele carregava e o fogo que ele carregava no seu coração fez com que Deus ouvisse a tua voz. Aleluia. E sabe, nós precisamos ser a igreja da palavra e a igreja do fogo, mas também uma igreja de vida. Você sabe por quê? Porque nós conhecemos homens que têm palavra, que têm fogo, mas não têm vida. Elias chama todo mundo para perto e fala assim, corre aqui, chega aqui perto de mim, eu vou mostrar a vocês como que se inicia uma adoração ao Deus verdadeiro. Vem para perto de mim que eu vou ensinar a vocês o que precisa fazer que a presença dele seja manifesta. Você quer ver Deus manifestar do seu lado, aonde você está? Vem cá que eu vou te ensinar como se começa tudo. Consertando aquilo que está estragado. Consertando aquilo que está com defeito. Elias chamou todo mundo para perto e começou a consertar o altar. Sabe, nós precisamos entender como igreja de Cristo, que nós precisamos de mostrar ao mundo e às pessoas que estão ao redor com a nossa vida, o Deus que nós servimos. Amém. Sabe, irmãos, nós precisamos mostrar com a nossa vida, porque é a nossa vida que vai nos dar autoridade. O que deu autoridade a Elias não foi o fogo que ele carregava e nem a palavra que ele conhecia. Porque dentro de Israel tinha milhares de profetas. Dezenas e dezenas e dezenas de profetas. Mas um só teve coragem de enfrentar os 450 profetas de Baal. Por quê? Porque ele tinha não apenas uma palavra e nem o fogo, ele tinha também uma vida. Ele tinha mais do que a palavra, ele tinha mais do que o fogo. E nós vimos que por causa dele ter uma vida com Deus, ele foi ousado e teve a coragem de enfrentar aqueles profetas. E todos nós sabemos que Israel naquele tempo enfrentava grandes crises. Israel estava enfrentando uma crise política, uma crise social, uma crise espiritual. Política porque tinha passado vários reis, e nenhum dos reis que tinham passado tinha tido coragem de derrubar o altar a Baal. Passaram ali homens de Deus, homens que conheciam a palavra, homens que talvez até tinham fogo no seu coração, mas não tinha vida, porque não tinha vida, não teve coragem de destruir o altar de demônios que existia no meio do povo de Deus. Uma crise social porque havia anos que não chovia. E todos nós sabemos que se não tem chuva, não tem lavoura. Se não tem chuva, não tem alimento. Se não tem chuva, não tem como plantar a semente. E por que Elias decretou que não houvesse chuva durante aquele tempo? Porque Baal era chamado Deus da fertilidade. Então Elias falou assim, vocês querem ver se Baal de fato faz alguma coisa? Eu dou uma ordem que não chova durante 3 anos. E perante a minha palavra não vai chover. E eu quero ver se o Deus de vocês faz alguma coisa. Então, Israel ali estava passando uma crise social. Porque sem alimento, sem comida, como que esse povo sobrevive? Durante 3 anos. E existia também uma crise espiritual, por quê? Porque Jezabel
era a protetora oficial do culto a Baal. Ela falava abertamente: eu prometo que vocês vão ter a liberdade de cultuar o Deus de vocês aqui. E eles cultuavam a Baal o tanto que eles queriam. Eles faziam atos proféticos no meio do povo de Deus, e o povo de Deus não podia fazer nada, porque existia uma ordem maior. E sabe, e para piorar a situação espiritual do povo de Israel, o povo ficava perdido em quem eles adoravam. O povo ficava perdido. Nesse mesmo capítulo, Elias fala assim: em quem vocês estão pensando em servir? Vocês querem servir a Deus ou querem servir a Baal? Vocês precisam de ter a certeza que vocês querem. Vocês não conseguem servir a dois senhores. Então, uma crise espiritual estava instalada no meio do povo de Deus, porque eles serviam a Deus, entre aspas. Eles não tinham ousadia e coragem de enfrentar uma mulher que protegia os profetas de Baal. E sabe, nós precisamos entender que sempre que Deus quer se manifestar na terra, Ele busca um homem. E Elias sabia que Deus queria manifestar na terra. E para isso, ele não pensa duas vezes. Deus, se o Senhor quer usar alguém, Rinene, estou aqui, eu estou pronto, eu quero ir, eu estou preparado, já nasci pronto, pode me usar. Então nós precisamos entender que Elias, ele teve a coragem de falar assim: já que você tem que usar alguém, Deus, você pode me usar. Que eu seja usado para manifestar a glória do Senhor neste lugar. Sabe, nós hoje estamos precisando de homens e mulheres que declaram: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero, eu desejo ser usado. Se o Senhor quer usar alguém para libertar pessoas, eu estou aqui. Se o Senhor quer usar alguém para orar e essas pessoas serem curadas, eu estou aqui. Se existe alguém que o Senhor deseja usar neste lugar para levar a tua palavra, para manifestar a tua graça e manifestar a glória do Senhor, eu estou aqui. Sabe, em toda a história, Deus sempre usou homens. Um dia Deus decidiu acabar com a população do mundo. E a Bíblia diz que Noé foi usado como justiça para o povo. Você vê que um homem foi usado como justiça para todo o povo. Por causa de Noé, toda a população da terra, tudo foi morto. E Deus salva Noé e a sua família e um casal de animais. Deus um dia decide multiplicar a terra e fala com Abraão: Abraão, você será pai de nações. Deus decide usar um homem para livrar o seu povo que estava cativo no Egito. Deus fala com Moisés: Moisés, é você, pode ir lá e falar com o faraó para ele libertar o meu povo. Moisés teve a coragem. Moisés falou: eu estou aqui, eu vou. Por mais que ele tenha assim, dado uma rebolada, mas ele foi. Ele deu uma escorregada, mas ele chegou lá. Deus usa Josué, um guerreiro, um homem de guerra, um homem corajoso, para batalhar contra o povo que era contra o povo de Israel. E aqui nos textos que nós lemos, Deus usou Elias para destruir um altar que estava sendo profanado e para construir um altar de manifestação da glória e da presença de Deus. Aleluia. Sabe, nesse texto nós vemos literalmente que aonde abundou o pecado e a profanação, literalmente superabundou a graça, a misericórdia e a presença de Deus. Só que para que nós venhamos manifestar a presença de Deus, nós precisamos de fazer um caminho de volta. E o caminho de volta que nós precisamos de fazer todos os dias é reparar o altar. Olha o que diz do verso 30 ao verso 35. Então Elias disse a todo o povo: chegai a mim. E todo o povo chegou a ele.
e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Olha só o que ele fez. Ele não usou o mesmo altar. Ele pegou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel e ele fez um novo altar. Ele reedificou um altar. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E diz: faz a segunda e faz a terceira vez. Sabe aqui? Cada cântaro era 12 litros de água. Elias aqui pegou 144 litros de água e derramou sobre o bezerro que ele tinha cortado em pedaços e sobre a lenha. O fogo que veio pegou uma lenha molhada, um altar que estava totalmente úmido, e o fogo de Deus lambeu tudo. De maneira, e ele fez 3 vezes, de maneira que a água corria ao redor do altar até o rego se encheu de água. E sucedeu que, no momento, não, só até o 35, e até que o rego se encheu de água. Sabe, Elias preparou o altar para que Deus viesse manifestar. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: como está a sua vida? Você sabe por quê, irmãos? Nessa semana Deus ministrou muito ao meu coração da necessidade de fazer o caminho de volta. Todos vocês sabem que eu tenho falado muito sobre avivamento, eu tenho falado muito sobre manifestação de Deus, porque eu acredito nisso. Mas que para acontecer isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é preparar o nosso altar. Preparar o altar fala da vida com Deus, fala dos princípios básicos, de oração, de contemplação, de entendimento de quem Deus é. Então, Elias tem coragem, não apenas de enfrentar, mas ele começa a mostrar aqui o processo que era necessário, porque Deus não podia se manifestar em um altar feito de qualquer maneira. Deus só se manifestaria em um altar feito à maneira de Deus. E por causa disso ele teve que fazer o caminho de volta. O altar que o povo estava orando ao Deus Baal estava destruído. E sabe, altar na nossa vida fala de muitas coisas. Altar na nossa vida fala de ministério. Altar na nossa vida fala de vida familiar. Altar na nossa vida fala de vida com Deus. Altar na nossa vida pode falar de tantas coisas. Porque tudo que nós fazemos para Deus, é necessário que nós venhamos entender que o processo precisa ser feito à maneira dele. Precisa ser feito à maneira dele. Eu quero te dizer que se você perdeu a sua intimidade com Deus, se você tem perdido tempo com outras coisas a não ser buscar a manifestação de Deus, a consertar o seu altar, eu quero te dizer que Deus novamente está te dando um novo tempo, uma nova oportunidade para que você venha fazer isso. Sabe, irmãos, eu fui ministrado profundamente por essa palavra. Eu fui ministrado profundamente. Deus começou a mostrar na minha vida coisas que eu precisava fazer novamente. Fundamentos que eu estava passando por cima por causa de qualquer coisa. E fundamentos não podem ser perdidos na nossa vida. Coisas básicas que fazem com que a manifestação de Deus venha sobre nós. Elias, então, ele não apenas conserta o altar, ele não apenas faz as coisas básicas que era necessário, mas ele mostra pessoas que estavam ao seu redor. Isso prova para nós que nós precisamos fazer, não apenas fazer, mas nós precisamos ensinar as outras pessoas.
Elias chama todo mundo e fala assim, vem cá que vocês vão ver como que faz com que a manifestação de Deus venha sobre o povo de Israel. Sabe, é necessário que nós venhamos fazer isso. Para você que é pai, para você que é mãe, ensine o seu filho no caminho. Eu falo sempre que filho não vem com manual de instrução. Filho não faz o que a gente manda, filho faz o que a gente faz. Na igreja é da mesma maneira, os nossos discípulos fazem aquilo que nós fazemos. Então aqui nós precisamos entender a nossa responsabilidade como homem e mulher de Deus. A nossa responsabilidade não pode ser terceirizada para ninguém. Nós não podemos fazer como no mundo se faz. Porque no mundo lá fora, os pais pegam seus filhos e colocam na escola e obrigam os professores a fazer o papel de pai, de mãe, de avô, de tio, de tudo. Nós não. Nós precisamos de cumprir os papéis que é delegado a nós. Isso fala de coisas básicas. Elias então, a primeira coisa que ele faz, versículo 40. Não, versículo 36. Desculpa. E sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, sabe? Elias sabia exatamente o horário que ele precisava manifestar a glória de Deus. Elias sabia o que era feito. E ele então ora. Só que não é uma oração qualquer. Ele sabia que às 3 horas da tarde é o horário aonde sempre em Israel se fez sacrifício. Ele sabia que nesse horário tinha um portal espiritual aberto para que a oração dele fosse mais eficaz. Ele sabia que tem a hora certa para buscar a Deus. Ele teve estratégia correta para vencer o povo que os profetas de Baal. Ele buscou de Deus uma estratégia. Sabe, Deus nunca derrama um avivamento, Deus nunca faz o extraordinário no meio de um povo que faz as coisas na hora errada. Eu tenho falado com vocês de que obediência retardada é desobediência. Eu disse para vocês que quando eu era criança, meu pai pedia alguma coisa, eu pensava que eu podia fazer a hora que eu queria. Meu pai falava assim, vai no banco e deposita esse dinheiro para mim. Eu colocava o dinheiro no bolso, irmãos, e aí ia passando na rua e via os meus amigos jogando, lá a gente chama de birosca, como é que é o nome da bolinha? Bolinha de gude aqui que chama? Bolinha de gude. Irmãos, ali eu parava, e ali eu ficava até o dia entardecer. Chegava eu em casa, meu pai, cadê o recibo do depósito? Aí eu, então... Amanhã eu vou lá hoje, se não chover, depois da chuva. Irmãos, e aí você já sabe a história, né? O que acontece depois? Não vou nem ficar falando. Mas, eu desobedeci a uma ordem. Porque no outro dia eu ia depositar o dinheiro. Mas o dinheiro tinha que ser depositado no dia anterior. Então nós precisamos entender que existe uma hora certa. Sabe? Deus sempre derrama algo sobrenatural de um homem, de uma mulher. Deus faz o extraordinário. Ele derrama o sobrenatural na vida do homem e da mulher que faz o ordinário, que faz aquilo que é natural. Ele orou. Ele consertou o altar. Ele pegou as 12 pedras. Ele fez tudo conforme Deus tinha pedido para ele. Sabe, nós precisamos de entender que a oração, ela muda decretos. Nós precisamos entender que a oração, ela muda decretos do inferno sobre a nossa vida. A oração liberta, a oração cura. A Bíblia fala de alguns homens que oraram e aconteceu algo extraordinário. Abraão ora e por causa da oração dele, Deus entrega Isaac. Josué orou e por causa da sua oração, o sol parou. Por causa da oração de Samuel, os filisteus foram derrotados. Elias, nesse texto, ele ora e o fogo cai.
Nós precisamos entender que a oração é o que pode nos fazer a encontrar o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus está através do ordinário. Mas o ordinário precisa ser regado à oração. Lembra da palavra de dízimos e ofertas que nós falamos que a nossa semente precisa ser plantada, mas ela precisa ser regada. Sabe, o ordinário, aquilo que nós fazemos na nossa vida todos os dias, precisa ser feita, é necessário que seja feita, mas tudo precisa ser feito com oração. Tudo precisa ser feito com muito temor e tremor por aquilo que Deus tem para fazer. E sabe, o texto continua. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Preste atenção. Olha as palavras de um homem que pratica o ordinário. Olha as palavras de um homem que conhece o que ele fez e quem ele é em Deus. Sabe, nós precisamos entender que nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos autoridade no mundo espiritual. Mas nós precisamos de ter uma vida, porque é a nossa vida que vai trazer autoridade para aquilo que nós falamos. Nós dissemos no início que não basta apenas ter palavra, não basta apenas ter fogo no coração, precisa ter uma vida. Porque é a vida que nos dá autoridade para manifestar a glória de Deus. E Elias era um homem que tinha vida. E ele disse que conforme a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Ou seja, Deus, carimba aqui o que eu estou falando. Da mesma maneira que eu falei que ia parar de chover e parou de chover, agora libera do céu um fogo que consome esse holocausto. Para que esse povo creia e entenda que a manifestação do Senhor excede qualquer manifestação de demônios nesse lugar. E aí ele continua no verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça, para que esse povo conheça que tu és Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Ou seja, o Senhor está remindo o povo de Israel. O Senhor está dando uma nova oportunidade para que esse povo venha ver o manifestar do Senhor, para que eles sejam participantes daquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Sabe, esse texto até hoje é o único texto que eu li aonde diz que o fogo de Deus consumiu até as pedras. Até as pedras. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Irmãos, esse é o Deus a quem nós servimos. Deixa eu te falar, se você fizer o ordinário, quando você der ordem para que o extraordinário aconteça, a sua vida vai fazer com que o extraordinário aconteça na frente de todas as pessoas. Nós precisamos entender isto. Isso é muito sério. E vendo o povo, caíram sobre ele os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe, depois que as coisas acontecem, todo mundo grita, só o Senhor é Deus. Mas quando Elias se dispôs a enfrentar os profetas de Baal e aquele reinado, todo mundo ficou caladinho. Elias foi ousado, ele teve coragem. Sabe, nós precisamos ser homens e mulheres de coragem. Homens e mulheres que abrimos a nossa boca e profetizamos o que a Bíblia diz que nós podemos falar. Nós precisamos entender que o que Deus plantou no nosso coração precisa ser jogado para fora. Nós precisamos entender que a manifestação da glória de Deus na terra depende de nós.
A manifestação de Deus na sua casa depende de você. A manifestação de Deus no seu trabalho depende de você. A manifestação de Deus por onde você pisa depende somente de você. Seja homem e mulher de Deus por onde você pisar. Você já tem a palavra, você já tem o fogo, você já tem a vida. Agora declare o que a sua vida, o que você vive. Declare, porque todos verão que somente o Senhor é Deus. Que todos verão que somente Ele faz o impossível acontecer. Que todos verão que somente Ele derrama fogo no céu. E que consome não apenas o sacrifício, que consome não apenas a lenha, mas que consome as pedras e a água. No verso 40, Elias fala: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles se escape. E lançaram mão deles, e Elias fez descer ao ribeiro de Quizon. Sabe, Baal em Israel era impedimento. Baal no meio daquele povo era impedimento para que a manifestação de Deus acontecesse. Eu não tenho dúvida de que depois que isso aconteceu, os profetas de Deus que estavam lá ficaram todos empoderados. Agora vai, agora eu também declaro, agora eu também oro, agora eu tenho coragem de manifestar a vida de Deus. Sabe, irmãos, não espere algo acontecer. Se Deus tem algo a fazer, que comece de mim. Se Deus tem algo para fazer, que comece de mim. Amém? Elias matou e consumiu tudo aquilo que atrapalhava a manifestação de Deus. Sabe, não adianta mudar as coisas de lugar, você precisa arrancar. Existem algumas coisas na nossa vida que nos atrapalham a viver o sobrenatural. Irmão, se você precisa de espaço na sua casa, não adianta você pegar o sofá e colocar no quarto. Não, se você precisa de espaço, você tem que arrancar alguma coisa. Existem alguns espaços na nossa vida que estão sendo consumidos e que estão atrapalhando o manifestar de Deus através de nós. Através de nós. Sabe, nós precisamos manifestar a glória de Deus, mas nós precisamos também, antes de manifestar a glória de Deus, nós precisamos de reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Nós precisamos de fazer um caminho de volta. Porque se nós não fizermos o caminho de volta de reconstrução do altar, de voltar àquilo que é básico, de voltar àquilo que é princípio, de voltar àquilo que é necessário, nós estamos caminhando em um caminho sem volta. Sem volta por quê? Porque se nós não fizermos o caminho de volta, as coisas darão errado. Sabe, irmãos, um dia eu percebi que eu tinha perdido o coração do meu filho. E eu preocupado com isto, eu fiz o caminho de volta. Pedi perdão, conversei. Pedi perdão, conversei, abri a Bíblia, conversei, pedi perdão. E tudo isso ainda não bastou. Eu precisei de começar a voltar a fazer o ordinário com ele para que eu ganhasse novamente o coração do meu filho. Sabe, nós precisamos de fazer caminho de volta na nossa vida. Se eu não tivesse feito esse caminho de volta com os meus filhos, sabe Deus onde eles estariam. Sabe, a nossa humanidade erra, a nossa humanidade falha. Mas quando a gente vê algo que a gente falhou, irmão, volta atrás. Não preocupe com a reputação. Jesus Cristo, enquanto homem na terra, não preocupou com reputação. Jesus Cristo morreu, foi sacrificado, morreu morte de cruz. E para a gente não ficar assustado, eles colocam um paninho tapando as partes íntimas de Jesus. Mas ele morreu sem nada. Aquilo ali é para a gente não ficar escandalizado. Sabe, nós precisamos entender que Jesus Cristo, enquanto homem, ele não se preocupou com a reputação dele, porque uma vida vale mais do que a reputação. Elias não se preocupou com a vida, com o que iriam falar dele.
Elias não preocupou com a reputação e falou: Senhor, você quer usar alguém? Eu estou pronto, me usa. Deixa o povo falar o que vai falar. O interessante é que o necessário é que eu seja usado pelo Senhor para destronar os profetas de Baal que estão profanando o lugar aonde o Senhor precisa ser manifesto. E aí o texto 42 fala algo interessante. 42 diz o seguinte: e Acabe subiu para comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do monte. Presta atenção. Acabe subiu em um lugar, Elias subiu mais alto. Presta atenção. O que é que eu quero dizer para você? A pastora disse hoje na oração: o inferno tem se levantado. Nós estamos vivendo talvez um dos piores dias da face da terra. E o inferno tem se levantado contra a nossa família, contra a nossa casa, contra os nossos filhos. E nós precisamos subir mais alto. Enquanto os satanistas estão subindo ao monte, nós precisamos de ir ao céu, irmão. Nós precisamos de buscar aonde nós sabemos que temos a resposta de Deus. Nós não podemos de forma alguma aceitar que o império das trevas caminhe em um lugar mais alto do que nós. Essa precisa ser a nossa atitude. Elias subiu ao monte mais alto, enquanto Acabe subiu para comer no palácio. Elias foi para o monte orar. Enquanto Acabe foi se deliciar, porque agora ele poderia ficar tranquilo que a chuva estava chegando, Elias foi para o monte orar. Presta atenção. A nossa casa e a nossa família não é lugar de manifestação de demônios, é lugar da manifestação de Deus. Eu declaro sobre a sua casa, sobre os seus filhos, a manifestação de Deus. Em nome de Jesus. As nossas crianças não serão resgatadas pelo inferno. As nossas crianças serão cheias do Espírito de Deus. Os nossos adolescentes não perderão a sua juventude com drogas, com bebidas e com nada, mas eles ganharão a sua juventude manifestando a glória de Deus. Em nome de Jesus. Nós não podemos perder os nossos olhos daquilo que Deus quer fazer na nossa casa. Nós precisamos de fazer caminho de volta. E o caminho de volta fala de consertar tudo aquilo que é necessário consertar. Quando Jesus chega perto dos discípulos, eles estavam consertando as redes. E Jesus fala com ele: não, consertou, agora joga. Sabe, a grande colheita, ela vem depois de fazer um caminho de volta. Esse povo estava 3 anos sem chuva. Um homem orou e falou: não vai chover. Esse mesmo homem orou e veio a chuva. Mas antes que viesse a chuva, antes que ele orasse, antes que ele gritasse, ele fez o caminho de volta, ele consertou o altar. Sabe, Elias aqui, ele tinha 3 alternativas. Ele poderia ficar onde ele estava, ele poderia descer ou ele poderia subir. Ele decidiu subir no lugar mais alto. Sabe, irmãos, nós não podemos viver menos do que nós estamos vivendo. Nós precisamos buscar mais e mais. A Bíblia diz que nós precisamos seguir e prosseguir em conhecer a Deus. Nós precisamos de caminhar para que nós venhamos viver o extraordinário de Deus. É necessário que nós venhamos sair de onde nós estamos. O lugar que nós estamos, se você não está vivendo o extraordinário de Deus, você precisa de subir mais alto.
Irmãos, é impossível que eu faça as mesmas coisas e queira um resultado diferente. O povo de Israel já estava orando. O povo de Israel já estava buscando a Deus. Mas nenhum deles teve coragem de colocar a sua vida em risco. Nenhum deles teve coragem de ir além. Sabe, nós estamos vivendo dias onde é necessário que nós venhamos ir além de onde nós estamos, para que a glória de Deus venha alcançar a nossa vida. Nós precisamos de sair de onde estamos. Elias subiu. Enquanto Acabe vai para o palácio, ele sobe. Nós precisamos de subir. Subir aonde? Subir em oração. Subir em intercessão. Subir em conhecimento. Subir em servidão. Subir em amor. Subir em fidelidade com Deus. Subir em lealdade com Deus. Subir em liberalidade. Sabe, irmãos, tudo isso, nós precisamos de sair de onde nós estamos para que nós venhamos alcançar o mais de Deus. Existem almas para serem conquistadas através de nós. Mas para que nós venhamos conquistar mais almas, é necessário consertar o nosso altar primeiro. Elias, ele inclina o seu rosto em terra. Versículo 42, no final do versículo diz: e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Sabe, isso fala de humildade. Um homem de Deus que tinha, meu irmão, nós estamos falando de um homem de Deus que tinha acabado de fazer fogo descer do céu, consumir o holocausto, consumir pedra. Quando o homem sobe para o monte, ele sabe perante quem ele está. Sabe, nós estamos perante Rei de Reis e Senhor de Senhores. Nós estamos perante e diante do Todo-Poderoso. O que nós precisamos fazer? Humilhar. E Elias aqui faz o ato de maior humilhação, que é literalmente colocar o seu rosto entre os seus joelhos, se humilhando e dizendo: não fui eu quem fiz nada. Eu fui apenas boca de Deus que teve coragem de falar. Eu fui apenas pés de Deus que teve coragem de caminhar no lugar mais alto. Eu fui apenas mãos de Deus que teve a coragem de consertar o altar. Eu fui apenas boca de Deus que declarou o fogo, que a palavra já estava dentro do meu coração. Eu joguei para fora porque eu já tinha uma vida. Ah, irmão, deixa eu te falar um negócio. É necessário que nós venhamos ser humildes. Humildade fala do caráter de Cristo em nós. O fogo de Deus precisa queimar tudo em nós que nos atrapalha a subir mais alto. O fogo de Deus precisa queimar tudo aquilo que nos atrapalha a caminhar perante aquilo que Ele tem dito para nós. E sabe, Deus não quer apenas que você diminua, Deus quer que você morra. Olha o que Paulo diz: pois para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Sabe, Elias aqui matou a sua reputação. Elias matou todas as possibilidades de voltar atrás. Porque quando você chega perante o rei, e perante 450 profetas e fala assim: eu vou contra vocês. É Davi contra Golias. Você acha que Davi, depois que falou assim: eu vou contra esse circunciso, e Davi deu um grito no vale, e aquele homem escutou, você acha que Davi tinha o direito de voltar atrás? Não dava mais, irmão. Quem lança a mão no arado, quem coloca a mão no arado, não tem como voltar atrás. Olha o que Paulo também disse em Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Ou seja, quando eu morro, é Ele quem vive. Aleluia. Quando eu mato a minha vida, Ele se faz vida através de mim. Quando eu não preocupo com a minha reputação, o nome dEle é glorificado através das minhas ações.
O mesmo Paulo diz o seguinte: vivemos sempre entregues à morte por causa de Jesus. E depois ele disse: assim a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. Ou seja, enquanto eu morro, eu estou edificando a vida de alguém. Sabe, nós precisamos entender que Deus tem nos chamado para um tempo de volta, para um tempo de caminho de volta, para um tempo de volta às coisas elementares e básicas. As coisas elementares e básicas. Em nenhum momento você vê Elias desanimando. Em nenhum momento você vê Elias pensando em voltar atrás, porque ele tinha uma certeza: o Deus a quem eu sirvo vai fazer aquilo que a minha boca disser, porque eu não apenas tenho uma palavra e o fogo, mas eu também tenho uma vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos, eu gostaria de orar pela sua vida. Eu quero te dizer que Deus tem algo extraordinário para você. Mas em detrimento ao extraordinário que Ele tem para você, é necessário que a partir de você venha fluir o ordinário. É necessário que a partir de você venha começar a viver o ordinário de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu gostaria de orar pela sua vida. Se você tem algo que precisa consertar em Deus, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, feche os seus olhos. E nós gostaríamos de orar para que Deus lhe dê força, para que Deus lhe dê coragem como Elias teve coragem, para que Deus lhe dê ousadia como Elias foi ousado, para que Deus te dê perseverança como Elias perseverou, para que Deus te dê a palavra certa como Elias teve a palavra certa, para que Deus coloque as palavras na sua boca para que você venha orar a oração certa, para que você venha pedir exatamente aquilo que Deus deseja, para que o seu coração esteja alinhado à eternidade. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, para que dos céus seja escutado um som de fogo sobre nós. Pai, que nós venhamos fazer um caminho de volta para Ti. Caminho de volta é a essência. Que nós venhamos voltar, ó Deus, para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído, que é o centro da Tua vontade. Pai, que nós venhamos viver dias incríveis, mas dias diante do Senhor. Pai, nós queremos fazer a Tua vontade, porque fazendo a Tua vontade, uma certeza nós temos, que nós não seremos envergonhados, porque a Tua palavra, ela nunca volta para si vazia. Muito pelo contrário, ela faz aquilo que apraz o coração do Senhor. Que nesses dias nós venhamos ser alinhados com a eternidade, voltando o nosso coração para si, voltando a nossa vida para o Senhor. E que acima de tudo a manifestação do Senhor seja poderosa sobre nós. Que a manifestação do Senhor seja poderosa em nós. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Jesus. Eu quero estar